Vamos adentrar agora em uma área um pouco mais técnica. Para início, vamos deixar bem claro que tudo que está sendo apresentado aqui tem um intuito de que seja útil a nossa leitura, nosso ensinamento, que seja tudo útil. Eu queria deixar bem claro para vocês que a Bíblia tem 31.105 capítulos. 31.105 capítulos. Ela tem, ela tem 31.105 versículos. E ela tem 1.189 capítulos. É lógico, se ela tem, ela vai ter mais versículos do que capítulos. E qual que é a importância disso? A importância disso é o que vai vir agora. É interessante saber que nem sempre a Bíblia foi dividida entre versículos e capítulos. Se você observar, quando Jesus chegou e abriu o livro do profeta Isaías, que caiu logo na passagem que dizia que o Espírito do Senhor, ele está sobre mim porque ele me ungiu. Aquilo ali foi considerado um milagre. Na minha Bíblia hoje é fácil de eu abrir e aparecer qualquer versículo, entendeu? Posso pedir a Deus um versículo aqui, uma palavra, e Deus vai me dar uma palavra, eu vou abrir aqui, e onde sair o meu dedo, né, eu pego e leio. Então, isso E isso hoje é muito fácil. Então vamos onde abriu aqui a passagem, né? Vamos ler. Eis que mais sábio és que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Eis que mais sábio és que Daniel, e não há segredo algum que possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançastes o teu poder e adquiriste ouro, prata e dos teus tesouros. Isso aqui é uma profecia, uma profecia, é escatologia. Está no livro de Ezequiel 28, versículo 3. Eu abro aqui, qualquer lugar que eu abrir, vai sair um versículo qualquer. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor e não vacilarei. O Senhor dará força ao seu povo e o Senhor abençoará o seu povo com paz. É só coisa boa. O que acontece com isso aqui? Porque a Bíblia é fácil de abrir, é fácil de manusear. Mas a Bíblia de antigamente não era assim, era um rolo. E esse rolo, quando eles enrolavam um lado e desenrolavam o outro. Então, para você abrir uma parte, você tinha que ir amontoando em cima da outra. Ia diminuindo uma parte e ia aumentando a outra. Quando Jesus abre exatamente naquela passagem, foi considerado um milagre. Um dos primeiros milagres de Jesus, né? Oh, que interessante. Olha onde ele abriu. Vamos lá, seja sincero. Você sabia que a Bíblia que Jesus, que os apóstolos liam, não era uma Bíblia, não tinha capítulos e nem versículos? E nem textos. Quando eu pego uma Bíblia aqui, vou abrir aqui, ó, aí tem um texto, entendeu? O texto aqui, eu abri em Jeremias primeiro, diz assim: a vocação e primeira visão de Jeremias. Isso é um texto que foi colocado aqui para facilitar a divisão da Bíblia. Aqui, lamentação sobre o rei de Tiro. Isso não tinha na Bíblia dos profetas, dos apóstolos, de Jesus Cristo, não tinha. Isso foi inserido posteriormente. E como é que surge toda essa ideia de inserir
livros, capítulos e versículos da Bíblia. É interessante saber que antigamente a Bíblia ela era passada oralmente. Então era oral, você falava e decorava o livro inteiro. Aí chegava nas praças, você ficava recitando aqueles versículos que você decorou. Ia passando a tradição de pessoas que recitavam os livros, a história, as profecias. Mas chegou um certo tempo que teve a necessidade de colocar isso, registrar. Porque se não registrar, já ouviu o ditado que diz que quem conta um conto aumenta um ponto? Então, houve a necessidade. Não é só a questão de aumentar um ponto, mas a questão que alguém esse dia me perguntou, o que é galardão? Porque disse que cada um será o galardão no céu. Então, galardão, quando foi escrita a Bíblia, era uma coisa, mas hoje, galardão para nós seria outra coisa, seria prêmio, seria uma medalha, seria uma recompensa. Então, imagina que eu estaria traduzindo a Bíblia, e quando chega na parte lá que Deus vai dar algo para alguém, eu escrevo um prêmio. O sentido original não é prêmio, mas na minha cabeça é prêmio. A tradução da linguagem. A primeira, mais importante versão traduzida de Bíblia foi a Septuaginta. Septuaginta é versão dos 70. O nome septo já fala que é versão, é 70. Um rei tinha uma biblioteca muito grande e ele tinha livro de todas as civilizações e ele tinha interesse também de ter um exemplar da lei dos judeus em sua biblioteca. O que esse rei fez? Ele mandou que 70 sábios judeus escrever 70 rabinos, estudiosos da escritura, escrevessem. A história conta que quem escrevesse errado ou que não batesse certinho o texto era condenado à morte. A tamanha importância do escrito, do registro desse rei. O que acontece com isso? Nós vemos que a primeira tradução da Septuaginta é a versão dos 70 e a tradução, no caso era falado em hebraico, foi traduzido agora para o grego, a linguagem que era popular para esse rei, ou na época. Primeira versão do Velho Testamento é a Septuaginta, é a versão do hebraico para o grego. Essa versão foi muito importante e existe até os dias de hoje. Você pode procurar para comprar a Septuaginta. A partir daí começou vários estudiosos, quando você vai observar nas escrituras, comentando sobre, por exemplo, os saduceus, os fariseus, os escribas. E quem eram os escribas? Escribas eram pessoas que copiavam manualmente a Bíblia. Suponhamos que eu seja um escriba. Então você chega perto de mim e fala assim, eu preciso de uma Bíblia. Eu falo, tudo bem, vou fazer para você. Então eu pego os papéis e começo a escrever uma Bíblia para você. Quando eu terminar de escrever a Bíblia, eu te entrego. Os escribas, eles eram apenas copiadores da escritura. Mas de tanto copiar e ler, eles acabaram virando uma espécie de mestre, de conhecedor do que eles estavam escrevendo, estavam copiando. De tanto copiar a Bíblia. É uma forma fácil de aprender. Inclusive, se você quiser ter um conhecimento de Bíblia, pega a sua Bíblia e passa ela limpo. Se pega um caderno, vai escrevendo. Se vai escrever ela, vai ter um conhecimento bem aprimorado. Escreve 2, 3, 4, 5 vezes. É interessante. Eu já até pensei em fazer isso, mas leva muito tempo. Mas depois, você vai ver a expressão dos maçoretas. Aí você vê, o que é esses maçoretas? É a mesma versão é a mesma ideia que tinha dos escribas. A ideia de que tinha daqueles que escreviam. Que o termo maçoreta, né, significa transmissores. Eles transmitiam. O que eles foram importantes, os maçoretas?
eles foram importantes porque eles foram responsáveis por mapear, no caso de colocar versículos no Velho Testamento. Maçoretas, escribas, está relacionado ao povo de Israel, está relacionado ao judaísmo, está relacionado ao Velho Testamento. Então eles foram responsáveis por transmitir essa lei, tranquilo? E responsáveis por colocar versículos. Então, já que tinha um Velho Testamento com versículos, o que acontece? No ano de 1560, foi o ano que saiu a primeira Bíblia, com capítulo e versículo, da mesma forma que nós temos hoje. Ano de 1560. Vamos lá? O Brasil foi descoberto em que ano? Isto. Em 1560 surge a primeira Bíblia, da mesma forma que nós temos. Como é que era essa Bíblia? Ela tinha capítulos e ela tinha versículos. Pessoal, embora seja a primeira Bíblia com capítulos e versículos, da forma que nós temos hoje, não quer dizer que foi a primeira Bíblia com capítulos e versículos que foi criada, não. Muitas outras pessoas tentou fazer isso, tentou colocar capítulos e versículos. É tanto que houve uma conferência em certa ocasião e cada um dos responsáveis, cada uma das pessoas dos países que chegavam, tinha a Bíblia, mas os capítulos e versículos estavam de acordo com a impressão do seu país, da sua cidade. Então eles começaram a ter dificuldade, porque um não falava a língua do outro. Então a primeira Bíblia, que foi impressa em Genebra em 1560, é a Bíblia que tem o padrão de hoje. Padronizou-se a partir daí. Bom, a questão dos versículos, ela foi criada no século IX, século X, pelos maçoretas, a parte do Antigo Testamento. A partir daí, um grande conhecedor de língua, né? Um impressor, ele era impressor, era francês, mas morava na Itália. O que esse impressor fez? O nome dele é Robert d'Etienne. Robert d'Etienne resolveu, então, colocar também versículos no Novo Testamento, de ATQ. Colocou versículos, já que tinha o Velho Testamento com versículo, Robert d'Etienne colocou também versículos no Novo Testamento. Já disse que ele não é a única pessoa que tentou fazer isso, mas é o dele que foi aceito na versão de Genebra de 1560. A partir daí começou a utilizar a versão desse impressor. Ele foi muito perseguido por isso, mas graças a Deus a obra dele resistiu e até os dias de hoje é muito útil. Embora não seja algo assim que tenha sido uma revelação divina que veio do alto, mas é algo que é útil para que nós tenhamos o conhecimento. Quando é que Robert d'Etienne conseguiu concluir o seu trabalho? Foi em 1551. Vamos lá? O Brasil foi descoberto Beleza? Em 1551, Robert termina de colocar versículos no Novo Testamento. Em 1560, 9 anos depois, resolve publicar a Bíblia dele, a publicação de Genebra, a Bíblia completa. Falamos dos versículos, né? Vamos falar agora dos capítulos. Sim. A questão dos capítulos, você vai ouvir falar de Stephen Langton. O que esse Stephen fez? Na verdade, ele era um arcebispo, né? Teólogo, a Igreja Católica gosta de usar a expressão sacerdote. Ele era um sacerdote da Igreja Católica, ele era um arcebispo.